Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Mais uma vez, estou aqui trazendo mais um vídeo novo para o canal. E desde já peço para vocês se inscrever no canal, que desse jeito, pessoal, vocês me ajudam a crescer o canal. E o YouTube ele vai entender que os meus vídeos estão sendo relevante para as pessoas. Então eu peço para vocês aí, encarecidamente aí, me ajude aí, faz o canal crescer e dependo muito de vocês, tá? Compartilhando, você vai estar ajudando outra pessoa. Às vezes não vai servir para todo mundo, né, o meu conteúdo, mas vai ter alguém que vai precisar desse conteúdo. Então, hoje eu quero falar para vocês como estudar a Bíblia. Hoje o assunto de hoje é sobre isso. Às vezes as pessoas me perguntam como eu estudo a Bíblia. Então, para que você venha ter um estudo saudável, você que quer crescer no conhecimento da palavra, eu vou dar aqui 7 dicas para vocês que querem estudar a Bíblia. Foi o que Deus falou para Josué no capítulo 1, do seu verso 8, meditar. O Salmo 1 também, ele fala sobre meditar na palavra. E vemos também no Novo Testamento, Jesus, sempre quando ele falava com as pessoas, ele dizia o seguinte: não leste, não viste, não está escrito. Ou seja, o Senhor Jesus era alguém que lia a palavra de Deus, tanto como lia, como praticava a palavra, porque ele também era a palavra. Vou dar 7 dicas para vocês, ok? Vamos lá. Primeiro, Bíblia na mão. Primeiro passo para você estudar a Bíblia, como regra de fé, você tem que ter a sua Bíblia, ou seja, uma Bíblia na mão. E a Bíblia, ela tem que, vamos dizer assim, já que você já tem costume já com aquela sua Bíblia, né? Então vai ser a Bíblia, vai ser Bíblia na mão. É o primeiro passo se você quer estudar a Bíblia. Mas às vezes você diz assim: mas pastor, eu tenho uma Bíblia, mas eu leio e não entendo nada. Pronto. Existem algumas regras para que venhamos assim aprender a estudar a Bíblia. Tem um ditado que diz que a Bíblia ela é uma grande floresta. Tem pessoas que entram nela e sabem sair, mas tem algumas pessoas que se perdem nela. Não que a Bíblia vai botar alguém a se perder, são as próprias pessoas, por não ter uma base sólida, um equilíbrio para estudar a Bíblia, e aí acabam se perdendo. Segundo passo, tenha um caderno e uma caneta. Compre um caderno e toda vez que você for fazer o seu estudo, aquelas palavras que lhe chamam a atenção, você vai escrevendo versículos ou textos importantes. Ou seja, você está fazendo um estudo e ao fazer o estudo, ler o texto várias vezes. Um exemplo, quem estuda a Bíblia tem que ler o texto várias vezes, não ler só um versículo, ler o texto e contexto, e ler várias vezes para entender e saber o que é que o texto está dizendo. E outra coisa, a pessoa tem que aprender, ao ler a Bíblia, você nunca pode forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Você tem que interpretar de acordo com aquilo que o autor está querendo se expressar. Aí depois você pode fazer a aplicação, baseado no que você leu, mas tem que estar em harmonia, ok? Então, para isso é importante que você tenha um caderno, ou caneta, ou um lápis, para estar fazendo as suas anotações. O terceiro passo, dicionário bíblico. Compre um dicionário bíblico. Eu já fiz até um vídeo falando sobre esse assunto aí. É bom que você tenha um dicionário bíblico para saber o significado de nomes, de lugares, entendeu? Então isso aí é muito importante que você tenha em mãos. Em quarto lugar, um manual bíblico também. O manual bíblico ele é bom para ele lhe dar uma direção. Às vezes para ele falar a parte histórica do livro, mas tem algumas bíblias de estudo
que já tem a parte histórica, o propósito do livro, que nem nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, né? Quando tem essa parte histórica do livro, aí você vai saber a quem aquela carta foi destinada, para qual pessoa, para qual igreja. Então é bom você ter um manual bíblico para ele lhe dar assim uma direção. Falei, né, sobre ter a Bíblia em primeiro lugar, caderno, lápis e caneta, dicionário bíblico. Falei também sobre manual. Agora eu quero falar também sobre a questão do comentário. É bom você ter comentários bíblicos, porque o comentário bíblico ele vai falar da parte histórica do livro, ele vai também estar explicando versículos. Não tem alguns comentários que não vai explicar todo o versículo, ou seja, versículo por versículo, entendeu? Mas vai ter algumas partes que vai estar interpretando aqueles versículos, ou seja, explicando aqueles versículos, ou seja, uma interpretação, né, baseado naqueles versículos. Aí você vai pegando e você vai tendo entendimento do assunto, ok? Em sexto lugar, viva uma vida de oração, porque não adianta você ter todo esse material e você não ter uma vida de oração. Sempre quando você for ler a palavra, meditar na palavra, ou seja, estudar a palavra, que ler uma coisa e estudar é outra. Quando você for estudar a palavra, você comece com oração, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê entendimento daquela palavra. E o Espírito Santo ele vai te ajudar, de acordo com o seu esforço, estudando a palavra. O Espírito Santo ele vai ser o responsável para lhe orientar de uma forma correta. E em sétimo lugar, dependa do Espírito Santo. Então, se você quer ter uma leitura saudável, eficiente, você precisa depender do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o próprio Jesus falou que ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, seja por meio da sua palavra. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Seja dependente do Espírito Santo, não seja uma pessoa seca de Deus, porque hoje nós vemos muitas pessoas pregando, mas são pessoas secas, sem unção, e são pessoas, na verdade, eu posso dizer assim, ocas. E a Bíblia está o tempo todo nos ensinando a viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Porque não adianta você só conhecer a Bíblia, né, a parte histórica, mas não ter unção. Então, pessoal, esse é o conselho que eu dou para vocês, né? Se você quer conhecer mais a palavra de Deus, que você coloque tudo isso que eu falei aí no seu coração, pratique. Se você não tem um dicionário, nem um manual bíblico, você possa estar comprando e fazendo investimento, porque é bom você investir em você mesmo. Às vezes as pessoas investem em tantas coisas, mas não investem nelas mesmas. Tem pessoas que têm pena de comprar um manual, um dicionário bíblico, e acabam, né, às vezes só dando o capim seco para as ovelhas. E às vezes, isso eu estou falando de pessoas que estão, às vezes, pregando, pessoas que ensinam na igreja, e aqueles que nem ensinam e nem pregam, não estudam a Bíblia, não procuram pesquisar, acabam aí acreditando em um monte de bobagem que anda se pregando pela internet aí, pelos falsos mestres. Então, antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero apresentar aqui essa obra aqui de John MacArthur. Você que quer conhecer a Bíblia, aqui esse comentário bíblico aqui de John MacArthur, um comentário muito bom. John MacArthur ele é um pregador reformado, tem muito conteúdo, e eu recomendo você fazer investimento nessa obra. Ó, a grossura dessa obra aqui, ó. Aqui tem muito conteúdo. Então é uma obra simples, mas uma obra simples para quem está começando aqui já é alguma coisa, entendeu? Ok? Deus abençoe em nome de Jesus, e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, ok? Um abraço, Deus abençoe.